Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus deste dia em que celebramos Santo Atanásio, bispo, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se, aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui está o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós o início do capítulo 6 do Evangelho de São João. O evangelista começa dizendo: Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Onde está Jesus? Jesus está em Tiberíades. O evangelista mostra bem o cenário. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. A multidão vai atrás de Jesus. A multidão segue Jesus. Segue Jesus porque Jesus opera sinais, milagres em favor dos doentes. Jesus cura as pessoas. Jesus realiza curas. Jesus realiza libertação. Jesus restitui a dignidade e a saúde às pessoas. Então as pessoas vão atrás de Jesus. E continua o evangelista: Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, Jesus se senta no monte. Se do monte Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele ensina a multidão, aqui Jesus alimenta. Do monte ele alimenta a multidão. Do monte ele dá o novo pão. Do monte ele dá o novo alimento. O Evangelho mostra ainda o tempo. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. O Evangelho agora mostra o que acontece. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Amados e amadas de Deus, Jesus vê a multidão. E Jesus faz uma provocação para Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" E Filipe dá uma resposta, mas dá uma resposta bem humana. E o próprio Evangelho disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe dá uma resposta, mas uma resposta humana. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Amados e amadas de Deus, uma resposta humana. Uma resposta que leva em conta o dinheiro. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um.
E o evangelho continua. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Amados e amadas de Deus, também uma resposta humana. Mostra que alguém, um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes, mas tem ainda um pensamento humano. Mas o que é isso para tanta gente? Amados e amadas de Deus, Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, mas Jesus faz a partir daquilo que se tem. E o que se tem? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes é pouquíssimo, não é nada, mas é o nada colocado à disposição de Deus. Colocado à disposição de Deus, Deus realiza grandes coisas. É o que nós vamos ver aqui agora. Então Jesus manda que as pessoas se sentem. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto. Tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. O ato de tomar, o ato de dar graças, mostra que essa multiplicação dos pães, esse gesto que Jesus cumpre, está ligado à Eucaristia. Tanto que o capítulo 6 do Evangelho de São João é o capítulo sobre o pão da vida, onde Jesus alimenta a multidão, mas ele é o verdadeiro alimento, que continuará a alimentar a multidão faminta, que continuará a alimentar os seus seguidores, as suas seguidoras. E o Evangelho mostra e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Amados e amadas de Deus, quanto é que se recolhe? 12 cestos. 12 é o número das tribos de Israel, 12 é o número dos discípulos de Jesus, 12 é um número simbólico, que mostra que esta multiplicação dos pães tem um significado mais profundo. Essa significação dos pães preanuncia a Eucaristia, onde Jesus será o verdadeiro alimento, o alimento do seu povo, o alimento de todos nós. Agora, mediante o gesto de Jesus, as pessoas exclamam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Que essa palavra de Deus nos ajude hoje, nos ajude a percebermos que Jesus continua a nos alimentar hoje, continua a alimentar a nossa fome, continua a alimentar a nossa fome de infinito. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.